12 passos do Celebrando a Recuperação. Primeiro, admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que nossa vida se tornou ingovernável. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Romanos 7,18. Segundo, acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses 2,13. Terceiro, decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. Quarto, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Quinto, admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5:16. Sexto, prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. Sétimo, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1:9. Oitavo, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14:9. Nono, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5:23-24. Décimo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12. 11º. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento de Sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Colossenses 3:16. 12º. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Gálatas 6:1. Eu sou uma filha amada de Deus e faremos agora a oração da serenidade. Deus,
Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida. E supremamente feliz ao seu lado. Para sempre. Amém. Nós usamos o termo celebrando a recuperação, mas não é nada mais do que o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E essa comunidade é uma igreja que prega o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. O Evangelho que é para todas as pessoas, todas as raças, todos os níveis socioeconômicos. Então, a nossa comunidade IBAB tem o maior celebrando no Brasil, só o Canadá tem um celebrando maior. Não sei também, sabe? Disseram. Eu acho que já passamos. Acho que já passamos. Mas é porque a IBAB prega o Evangelho de Cristo. E, querido Ed, prazer ter você aqui com a gente nessa noite tão especial. Muito obrigada. Oi, eu sou o Ed. Oi, Ed. Sou um filho amado de Deus. Tem que dizer do que eu estou me... Vou inventar, então eu estou me recuperando do hábito de mentir. Muito bem. É um prazer, uma alegria sempre estar no Celebrando, estar no CR, desde tantos anos, né, Roseni? Tantos anos. E 18 anos, celebramos o que na nossa cultura a gente chama de maioridade. Fez 18 anos, agora sou de maior. Sou de maior. Mas fiquei me perguntando o que é uma referência para a nossa maioridade. Quando é que chegamos à maioridade? E também revisitei o meu primeiro preconceito em relação ao CR. O meu primeiro preconceito em relação ao CR foi que eu pensava que o CR tratava de pecados particulares. Inclusive essa apresentação, né? Estou me recuperando de controle, estou me recuperando de religiosidade, estou me recuperando de um vício X, Y, Z. E eu pensava, não funciona assim, não. Porque nenhum pecado é particular e isolado do resto. Todo pecado tem um monte de irmãozinho e de irmãzinha. A gente não peca só uma coisa assim, estou na fase de pecar a gula. E a inveja, não? Né? E a falsidade, não? A vaidade, não? Você só está na gula. Aí daqui a 6 meses você muda do grupo de passo para o grupo do... Você vai pulando de pecado. Já pensou se tivesse um CR dos 7 pecados capitais? Você ficaria quanto tempo? Tomou bomba agora. Repete de ano no pecado do orgulho. E eu tinha essa ideia, falsa ideia, equivocada ideia de que o CR era isso. Mas eu entendi, conversando com a Roseni, que o CR não é uma forma de lidar com pecados particulares e um pecado de cada vez. Porque o CR é uma caminhada em que nós estamos recuperando não uma área da nossa vida, mas nós estamos num caminho de restauração da nossa humanidade à imagem e semelhança de Deus, ou melhor dizendo, à imagem e semelhança de Jesus, o Cristo ressuscitado. Vocês sabem que o nosso destino não é o céu, né? O nosso destino é Cristo. Deus está nos levando não para um lugar,
Deus está nos levando a uma qualidade de ser. Ser como Cristo ressurreto. Então, nós estamos nesse caminho de restauração da nossa humanidade. Isso é o CR. Talvez, nesse momento da minha vida, eu esteja mais atento a uma área de conflito. Eu esteja mais atento a uma vulnerabilidade, uma fraqueza, uma dificuldade que me gera mais problemas do que outras áreas. Tipo assim, eu minto, mas não me complico muito. Mas quando eu bebo... Entendeu? Não é que eu só bebo. Não, eu, além de beber, um monte de outras coisas. E às vezes eu minto e me complico muito mentindo. Mas não é só que eu tenho problema só da mentira. Então, tem momentos da minha vida em que eu estou mais atento a uma questão, outros momentos... E, às vezes, eu estou atento a várias, né? Tentando manter os pratinhos tudo sem cair no chão e se quebrar. Eu vou tentando controlar tudo. Então, quando eu fiz esse caminho de me perguntar quando é que chegamos à maturidade, quando é que chegamos à maioridade, e quando eu superei essa percepção de que o CR não trata de coisas compartimentalizadas, mas que é um programa e um caminho de restauração da nossa humanidade em Cristo, eu me encontrei com duas falas. E a primeira delas, evidente, é a fala de Jesus. João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. É uma conversa entre dois mestres, porque Jesus é um mestre de Israel, é um rabi, e Nicodemos, um doutor da lei. É uma conversa que não é uma conversa de pessoas não letradas. Então, eles falam em códigos, eles falam em imagens, eles falam uma mensagem quase cifrada. Mas eu queria sublinhar o versículo 3 do capítulo 3 e ficar com essa expressão de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente pode interpretar isso de uma forma simplória e usual, religiosa. Ninguém vai para o céu se não se converter. É uma possibilidade. Ninguém vai para o céu se não aceitar como verdadeiras as 4 leis espirituais. Ninguém vai para o céu se não aceitar Jesus como Salvador. E aceitar Jesus como Salvador equivale a nascer de novo. Mas nós podemos dar um passinho a mais e dizer que o reino de Deus não é o céu para onde a gente vai depois da nossa morte física. O reino de Deus é uma dimensão de existência na qual participamos já agora, a partir daqui. Nós já participamos do reino de Deus. O reino de Deus é uma dimensão de existência, é uma esfera de existência. Ou você está no reino de Deus, ou você não está no reino de Deus. E para estar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E essa não é uma experiência de aceitar Jesus como Salvador. Levantar a mão no culto de domingo à noite. Tem muita gente que levanta a mão no culto de domingo à noite, mas não nasce de novo. Há uma confusão muito grande entre aculturar-se a uma experiência religiosa e nascer de novo. Ou, como disse Jesus, nascer de cima. Nascer do Espírito. Eu me lembro quando eu ouvi o Dom Paulo Garcia, bispo anglicano no Recife,
Ele veio a São Paulo, pregou na IBAB, e depois eu fui levá-lo no aeroporto, em Guarulhos. E ele é falante. Dom Paulo fala, conta história, conta caos. Eu fui ouvindo daqui até lá, ele falando. E me deliciando com as histórias dele, até que lá pelas tantas ele mandou essa. Sabe, meu filho, quando o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito, aí eu falei, como é? E eu nem lembro mais o que ele falou depois, que eu só fiquei pensando nisso. Que bela maneira de falar da conversão e da experiência do novo nascimento. O dia em que o meu espírito foi unido ao Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus foi unido ao meu espírito. Como disse o apóstolo Paulo, né, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e por ele nós clamamos, Abba, Pai. Existe um momento da nossa vida em que essa experiência acontece. Em que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, e aí dá-se o mistério que Jesus orou em João 17. Assim como eu e o Pai somos um, eu oro para que todos nós sejamos um. Eu neles, assim como tu em mim, nós neles, eles em nós. É essa a experiência do novo nascimento. Mas eu lembrei também de uma das falas mais lindas dessa escritora belga, Marguerite Yourcenar. Ela diz assim: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que pela primeira vez uma pessoa lança sobre si mesma um olhar inteligente. Podemos adjetivar. Um olhar lúcido. Um olhar iluminado. Um olhar verdadeiro. O verdadeiro lugar de nascimento não é a maternidade ou o lugar onde você veio ao mundo, saindo do ventre da sua mãe. Mas é esse lugar quando você, pela primeira vez, se enxerga. E se enxerga a partir desse encontro com o Espírito Santo de Deus. E esse lugar é muito maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que a gente se enxerga longe de Deus, pecador, machucado, ferido, ferida, culpado, culpada, não digno de valor, não, imprestável, destruído, você se enxerga e fala, eu sou um traste. Eu não sou um ser humano. Eu sou uma coisa. Eu sou alguma outra coisa, mas eu não sou aquilo que expressa a beleza e o maravilhamento da imagem e semelhança de Deus. Eu não sou isso. Ao mesmo tempo em que você se enxerga assim, você se enxerga como objeto do eterno amor de Deus e você clama pela primeira vez, Abba, Pai. Porque se você só enxergasse a sua miséria, seria desesperador. Mas quando você enxerga a você mesmo e o Espírito de Deus te mostra quem você é, mas ao mesmo tempo ele sussurra nos seus ouvidos, eu te amo, você é minha filha amada, eu te amo, em você eu tenho prazer, eu te amo, você é meu filho amado. Ao mesmo tempo em que você diz, eu sou pecador, Jesus diz, então vem comigo, eu vou fazer de você um ser humano de verdade. Não foi essa a experiência de Pedro? Ali no barco, naquela tal pesca maravilhosa? Que Pedro cai aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, sou pecador. E Jesus diz, agora você está pronto para andar comigo. Vem comigo. Eu penso que esse é o lugar da maioridade.
Antes disso, você está a passeio, está alienado, alienada, está se achando o máximo, está se achando nada. Mas tem um momento em que você se enxerga dentro do amor de Deus, e isso, aí a sua vida começa. A maioridade, a maturidade, não é um ponto de chegada. É o começo da jornada. De certo que falemos que o CR não acaba nunca na vida de quem começa o CR. Só acaba no céu. Então, você pode ter começado no CR há 1 ano, mas eu não sei se você já nasceu de novo. Não sei. Pode ser que você começou há 10 anos, eu não sei se você já nasceu de novo. Pode ser que você começou há 1 semana e nasceu de novo. Pode ser que você tenha nascido de novo lá quando você começou e se enxergou. Depois de muito tempo de igreja, você fala, foi aqui no CR que eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus, eu encontrei Jesus e Jesus me encontrou. E eu tenho certeza que tem muitas histórias dessas que são contadas no CR. Porque o verdadeiro lugar de nascimento é esse em que alguém, uma pessoa, você, pela primeira vez, lança sobre si um olhar inteligente. E não existe olhar mais inteligente, lúcido e iluminado do que o olhar de Deus. Quando a gente se enxerga com os olhos de Deus. E os olhos de Deus, eles têm essa capacidade, né, de enxergar e fazer e, ao mesmo tempo, enxergar e chorar e dizer, meu filho, minha filha, e abraçar a gente. É essa a experiência. E isso é que faz um CR ser o CR. Porque se você só enxerga a sua sombra, o CR é um ambiente neurótico, de masoquismo espiritual, de lamúria, de transferência de responsabilidade. É o meu pai, é a minha mãe, é meu ex-marido, a minha ex-mulher. E só choramingos, e só autocomiseração. Gente vitimizada, que se auto-vitimiza. E se você enxerga o Deus me ama, eu sou um filho amado de Deus, você não vai sair do lugar porque você não está lidando com a sua sombra. Você acha que você é só luz. Você vê Deus sorrindo para você e você acha que Ele está feliz. Não, Ele está sorrindo porque Ele é simpático, não é necessariamente que Ele está feliz. Então, esse olhar, o olhar de Deus para nós, é esse olhar em que a gente, ao mesmo tempo, encontra a nossa miséria mais miserável e encontra também a nossa condição eterna de filhos e filhas amados de Deus. E a gente vai nessa jornada. A gente vai nessa jornada na confiança de que aquele que começou em nós a boa obra há de completar até aquele dia. Então, feliz aniversário CR, feliz maioridade CR, e a cada uma de vocês, o meu mais sincero pleito de intercessão, para que a sua experiência de novo nascimento leve você ao caminho de se tornar cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigado. Oi, eu sou o Kenner. E um filho amado de Deus. É uma alegria participar desse momento, dessa celebração. Pastor, o pastor Cláudio está aqui. Cadê o senhor, pastor Cláudio? Por favor, sinceramente. Desculpe, pastor Kenner. Pastor Cláudio, por favor, esse é o querido que nos abençoa tanto. Metade do celebrando está aqui por causa dele, viu, pastor Kenner? É mesmo. Metade do celebrando vem aqui por causa desse homem tão precioso.
que está com a gente desde o comecinho, que tem nos abençoado muito. Desculpe, pastor Kenner. Como dizia, é uma honra participar com vocês desse tempo tão especial. Como disse o pastor Ed, de maior idade. Eu, no último encontro, ou no encontro que eu pude participar com os líderes, não sei se alguns de vocês estavam, eu falei um pouco da minha relação com estes espaços de cuidar de si e cuidar do outro. Vocês provavelmente conheçam o AA, o NA. Eu participei do Aladim e eu sei a potência e a importância de projetos como esse. Eu sei que um espaço como esse tem poder de redirigir, redirecionar a nossa história. Então, me sinto muito honrado, muito grato a Deus por caminhar com vocês. Me sinto muito honrado, muito grato a Deus por saber que eu estou caminhando em uma comunidade de fé que tem o CR, que tem o Celebrando a Recuperação. Porque na minha própria história, na história da minha família, eu sei da importância, do impacto, do valor e da potência de um espaço como esse. Então, participar disso de alguma maneira, celebrar esse tempo, é um pouco da celebração também da minha própria história. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vida longa ao CR, vida longa ao CR. Eu poderia convidar vocês a ficar de pé, por favor? Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos voluntários, pelas voluntárias, pelo CR, por esse tempo, pela Roseni e toda a liderança. Contem sempre comigo. Saibam que vocês encontram aqui em mim um parceiro na caminhada e um parceiro que historicamente entende o valor deste espaço. Amém? Senhor Deus, celebramos o Teu nome porque entendemos que Tu és a fonte do novo nascimento. Tu és a fonte da vida. Nós, ó Deus, somos seres limitados e por vezes, muitas vezes, nos autodestruímos. Mas a Tua luz nos alcança. A Tua presença renova o nosso olhar. O Evangelho, Deus, muda a nossa história e em Ti confiamos. Muito obrigado, Deus, pelo CR. Muito obrigado por cada voluntário. Muito obrigado, Deus, por cada voluntária. Muito obrigado, Senhor, por cada um, ó Deus, que tem a oportunidade de encontrar neste espaço um novo olhar sobre a vida. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tudo isso é a manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia, dos Teus cuidados. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por estes 18 anos do Celebrando a Recuperação aqui na IBAB e nesta comunidade de fé. Celebramos tantas vidas, ó Deus. Agradecemos a Ti, celebramos o Teu nome, porque sabemos que tantas vidas e tantas histórias foram redirecionadas e continuam sendo redirecionadas e cuidadas por Ti, através deste projeto, deste lugar, desta fonte inesgotável de vida e vida abundante. Ajuda-nos, Deus. Continua conosco na caminhada, porque o Senhor esteve aqui, porque a Tua presença esteve aqui durante esses 18 anos. E é por isso que cremos e temos tanta esperança que o Senhor continuará aqui e conosco. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o reino, pelos séculos dos séculos. Amém e amém e amém.